Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Psicofarmacologia, onde eu prometi para vocês no vídeo anterior, tratando-se desta playlist, que eu iria nesse vídeo aqui conversar, elucidar os fármacos agonistas e antagonistas, Então, como prometido, a gente vai hoje falar sobre esta temática, tá bom? Bom, Carla, o que é um fármaco antagonista? Já dei uma palhinha com relação a isto, Mas aí a gente vai adentrar de forma meticulosa. Os fármacos antagonistas são aqueles que irão aí bloquear o efeito do agonista, Todo neurotransmissor, ele é um agonista do seu receptor, porque ele vai estimular o receptor, A gente viu que um neurotransmissor, ele vai exercer a sua função no cérebro, no sistema nervoso central, a partir do momento que ele se ligar ao seu receptor. Quando ele acoplar-se ao seu receptor, ele exerce a sua devida função no sistema nervoso central. Então, o que é que acontece? Os fármacos, os antagonistas vão bloquear esse efeito quando a gente está com a ação desse neurotransmissor em excesso no sistema nervoso central, onde está causando aí algum déficit de funcionamento. Então a gente vai utilizar um fármaco antagonista, um fármaco que exerça aí o bloqueio deste receptor, Se a gente está com ausência da ação de um neurotransmissor no organismo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um fármaco que possa aí estimular a ação desse neurotransmissor que está em déficit, quanto às suas funções, e em consequência disso está exercendo aí um déficit de funcionamento no sistema nervoso central. Então, vamos para os exemplos, para que a gente possa ter uma visão clara a respeito dos fármacos antagonistas e dos fármacos agonistas, O indivíduo, ele está acometido pela depressão, certo? O que é funcionalmente falando? O que é que ocasiona, fisiologicamente falando, a depressão, É justamente a falta de serotonina, que é o neurotransmissor que tem aí uma função, de trazer o bem-estar, com a vida, consigo mesmo, trazer o prazer. Então, funcionalmente falando, fisiologicamente falando, um indivíduo, quando está depressivo, ele está munido de um déficit da ação da serotonina. Qual que é o receptor da serotonina? É o receptor serotoninérgico, Então a gente tem aqui o receptor da serotonina, que é o serotoninérgico, certo? A serotonina, ela vai exercer a sua função no sistema nervoso central a partir do momento que ela se encaixar ou acoplar-se ao seu sítio de ligação situado no receptor serotoninérgico. Então, quando ela ligar-se, quando ela acoplar-se no seu receptor, então aí ela começa a surtir o seu efeito, ela começa aí a surtir a sua ação no sistema nervoso central. Então, se há um déficit da ação da serotonina,
no organismo, no sistema nervoso central, e aí o indivíduo está acometido da depressão, então utiliza-se um fármaco agonista, porque o fármaco agonista ele vai ligar-se, né? Porque o receptor serotoninérgico ele vai ter um sítio de ligação para fármacos que irá exercer uma ação similar à serotonina. Então, o fármaco, né, após passar pelas etapas aí farmacocinéticas, que a gente já viu lá no comecinho, né, abordei isso aqui dentro da playlist de psicofarmacologia, quando ele passar pelas etapas, né, até chegar ao seu local de ação, quando ele chegar ao seu local de ação, ele irá ligar-se, né, no receptor serotoninérgico, e aí ele vai estimular, ele vai manter essa serotonina acoplada há mais tempo no receptor e, consequentemente, ela vai exercer por mais tempo a sua função, né? Então, diante da depressão, tratando-se da serotonina, né, a gente vai utilizar um fármaco agonista, que é aquele fármaco que vai estimular a ação do neurotransmissor quando acoplado ao seu receptor, né? Esquizofrenia, vejam bem, funcionalmente falando, né? A esquizofrenia ela é acometida pela alucinação, né? Porque esse indivíduo ele está aí munido de um excesso de dopamina. O excesso da dopamina provoca a alucinação diante de um indivíduo que tenha a esquizofrenia. Então, qual que é o receptor, né, da dopamina? É o receptor dopaminérgico. Então, diante de um quadro de esquizofrenia, onde o indivíduo ele está aí tendo constantemente crises alucinatórias, a gente vai utilizar o fármaco agonista ou antagonista diante do receptor dopaminérgico. Bem, a gente vai utilizar um fármaco antagonista, né? Porque, como eu falei, a alucinação, funcionalmente falando, é um excesso de dopamina. Então, o neurotransmissor dopamina está exercendo uma ação demasiada no sistema nervoso central. Então, consequentemente, esse indivíduo está tendo crises alucinatórias. Para contornar essas crises, utiliza-se um fármaco antagonista, né? Quando ele passar por suas etapas farmacocinéticas, chegando ao seu local de ação e acoplando-se ao receptor dopaminérgico, ele vai bloquear a ação da dopamina. O organismo continua liberando dopamina normalmente, mas essa dopamina não vai exercer ação. Por quê? O neurotransmissor exerce ação quando acoplado ao receptor, né? Mas como o receptor está bloqueado por um antagonista, mesmo a dopamina ligando-se ao receptor por meio do seu sítio de ligação, ela não vai exercer sua função, porque este receptor está bloqueado pelo fármaco antagonista, certo? Ansiedade, né? A ansiedade é uma ausência do neurotransmissor GABA, né? Onde a gente já viu, estamos aí cansados de ver, que o GABA é o neurotransmissor mais importante no que diz respeito à função de sedar o sistema nervoso central. Então, se o indivíduo ele está acometido por uma ansiedade exacerbada, isso implica dizer que funcionalmente, né, o sistema nervoso central
não está recebendo aí a ação do GABA como deveria. E por isso este indivíduo está acometido por uma ansiedade exacerbada. Então, a gente já viu que o receptor do GABA, do neurotransmissor GABA, é o GABAérgico. Então, diante de um indivíduo acometido por uma ansiedade excessiva, a gente vai utilizar um fármaco agonista, um fármaco que possa, ao passar pelas etapas farmacocinéticas, chegando ao seu local de ação, esse fármaco ele vai estimular a ação do GABA, ou seja, ele vai ligar-se ao receptor GABAérgico e, consequentemente, ele vai estimular por mais tempo a ação do GABA quando o mesmo acoplar-se ao seu receptor, certo? Então, gente, a priori é isso, são esses os exemplos, né, que eu gostaria de conversar com vocês acerca do fármaco antagonista e agonista. Espero que tenha ficado claro, certo? Ou seja, o antagonista, o fármaco antagonista, ele tem aí a função de diminuir ou até mesmo anular o efeito do agonista. Todo neurotransmissor é um agonista porque ele estimula, né? Ele estimula a ação do seu receptor. Então, o fármaco agonista também vai potencializar a ação desse devido receptor, né? Isso o agonista, enquanto que o antagonista ele vai bloquear mesmo esta ação. E aí, quanto a utilizar um fármaco agonista ou antagonista, né? Isto aí vai depender da situação que está cometendo este indivíduo, como a gente acabou de ver, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.